Tá muito curiosa essa campanha na mídia brasileira tentando jogar contra o Eduardo Bolsonaro, um negócio que não que ele teria pedido para cancelar o Pix e coisa e tal. Olha só o que diz o Estadão aqui, ó. Esquerda domina o debate sobre tarifas e Pix e fala de Eduardo, coloca pressão na campanha de Flávio. Esse pessoal, eles estão perdidos no personagem, né? Eu tô achando que tá havendo um certo desespero nessa história toda, né? Como eu já expliquei para vocês, fake news é ruído de comunicação, não ajuda nem um lado nem o outro. Essa ideia de que a fake news fez o Bolsonaro ganhar a eleição. Não, meu amigo, fake news não faz ninguém ganhar a eleição. Como não vai fazer o Lula ganhar a eleição também não, tá? Eles estão achando que essa fake news que eles fizeram aí, que o Eduardo Bolsonaro diz que vai trocar o Pix pelo Zélio, é uma coisa mais sem sentido, cara. Tu vê o vídeo do Eduardo Bolsonaro, em momento algum o Eduardo Bolsonaro falou aquilo, cara. Em momento algum ele sugeriu trocar o Pix pelo Zélio, coisa e tal. O que ele disse é que são soluções equivalentes, são soluções reais e que poderiam ser integradas, poderia ser um negócio muito bacana, e realmente poderiam, né? O problema do Pix no Brasil, como eu já falei para vocês, é o fato de ele ser ligado ao Banco Central e daí exigir CPF e CNPJ. É isso que é o problema. Não, eles não falam isso literalmente na demanda ali, mas é óbvio pela lógica da coisa, tá? Como eu falei para vocês, não há sentido os Estados Unidos ser contra o Pix por causa de cartão de crédito, porque aqui nos Estados Unidos tem o Zelle, que é a mesma coisa basicamente. Aí, alguns bancos cobram taxa pelo Zelle, alguns bancos cobram, muito poucos, tá? Os grandes bancos não cobram nada. Alguns bancos cobram, mas é irrelevante isso daí no final das contas, né? Não, isso não afeta o mercado de cartão de crédito. A questão do cartão de crédito aqui nos Estados Unidos é muito mais cultural do que qualquer outra coisa. Mas o que chama atenção é isso. A imprensa tradicional insiste nesse papo de que, olha só, como funciona o Zelle, que o Eduardo Bolsonaro quer que o Brasil use ao invés do Pix. Não, Eduardo Bolsonaro em momento algum falou isso. Ele falou que o Zelle é a mesma coisa que o Pix. Né, funciona nos Estados Unidos da mesma forma que o Pix. Não tem sentido os Estados Unidos ser contra o Pix no Brasil se tem o Zelle lá nos Estados Unidos, que é a mesma coisa que o Pix, né? E aqui, ó, Eduardo Bolsonaro colocou a digital contra o Pix e tudo foi gravado. Caramba, que história é essa? O que eu tô percebendo aqui é que tá havendo um certo desespero desse pessoal, tá? Eu não sei se eles estão assustados com essas pressões do Trump aqui no Brasil, porque eles sabem que isso vai afetar a eleição esse ano. Eu não sei se eles estão assustados com algum crescimento do Eduardo Bolsonaro nas pesquisas, porque por enquanto estão falando que as pesquisas estão todas dando que o Flávio Bolsonaro está ruim, que o Lula está bem, não sei o que lá, mas eu suspeito que eles já estão percebendo que a coisa está mudando de figura aí. Impressão minha. Alguma coisa está deixando a esquerda desesperada. A outra coisa, evidentemente, é perceber que o Gustavo Petro está perdendo na Colômbia, né? Que o cara da direita vai ganhar no Peru com a Fujimori, o Gustavo Petro vai ganhar na Colômbia com o Spriella, e daí a previsão é que aqui no Brasil a situação vai ser essa. Acho que é esse que é o desespero desse pessoal, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Helena, Toninho Águia, Enxerga o Pinto de Longe, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Porque é uma coisa muito curiosa, cara. Se você vê o vídeo do Eduardo Bolsonaro, em momento algum ele sugere trocar o Pix pelo Zelle, ou fale que o Zelle é melhor que o Pix, ou não sei o que é lá. Ele simplesmente fala que são dois sistemas muito parecidos, e são muito parecidos. Qual que é a diferença entre eles? O Zelle não precisa de CPF e CNPJ, não precisa de identificação nenhuma, basta um e-mail ou um telefone. Né? No Brasil, o Pix ele permite chave aleatória. Isso é uma coisa positiva do Pix, tá? Que o Zelle não tem. O Zelle não tem chave aleatória, tem e-mail, tem telefone. Chave aleatória não tem. Agora, o do Brasil tem CPF e CNPJ, mas o problema é que o do Brasil não é que ele permita você usar o CPF ou o CNPJ, você tem que ter um CPF e um CNPJ para usar ele, tá? Independente, mesmo que você não use a chave CPF, você pode não usar a chave CPF, mas mesmo que você não tenha ela, você está registrado com o seu CPF, enfim. Mas assim, são sistemas muito parecidos, o resto é tudo igual, a mesma coisa, né? E de repente tiraram de um negócio totalmente sem nada, chegando aqui, não, porque Eduardo Bolsonaro colocou a digital contra o Pix e foi tudo gravado. Ao citar o Zelle, um sistema privado de pagamentos operado por bancos americanos, Eduardo propôs negociar com os Estados Unidos. Tá, o quê? Isso quer dizer trocar o Pix pelo Zelle? Que história é essa, né? Não há nada a negociar. O Pix hoje é a marca mais forte, mais admirada pelos brasileiros e coisa e tal. Por que não? Por que não integrar o Pix com o Zelle? Por que não negociar uma integração do Pix com o Zelle? Esse pessoal, a impressão que dá é que eles estão meio desesperados com alguma coisa, tentando colar esse negócio.
Porque eles estão machucados desde aquele vídeo do Nicolas, né, quando o Lula colocou o monitoramento do Pix, que realmente acabou acontecendo, acontece hoje, né, e a gente tem fato aí de pessoas aí que receberam mais de 2 mil de Pix por mês e que já receberam cartinha da Receita para falar alguma coisa, não sei o que lá. Eles já viram que esse negócio, o Pix é muito desejado pela população, né? Então estão chateados com isso desde aquela época. Não tem sentido nenhum o Eduardo Bolsonaro, filho do cara que fez o Pix, o Bolsonaro foi o cara que fez o Pix, e querer acabar com o Pix. Ninguém falou nisso. Ele falou em negociar, pô, dá para negociar um monte de coisa. Dá para negociar o Pix e integrar com o Zelle, por exemplo, ou com outras empresas no mundo, né? Tem o UCI lá da Índia, tem o MBWay do Portugal, tem um monte de sistemas desse tipo. Imagina que maravilha, cara, você poder usar o Pix aqui dos Estados Unidos direto, mandar dinheiro para o Brasil e do Brasil para os Estados Unidos, mandar dinheiro também via Pix, né? A integração com o Zelle aqui, né? Seria uma coisa excelente no final das contas, uma coisa linda de morrer. Por que não negociar isso? Que história tem essa daqui? Por que pegaram essa frase do Eduardo Bolsonaro para tentar fazer isso? É o que a esquerda faz, tá? Eles sempre fizeram isso na mídia tradicional. Eles tinham a expectativa de que isso ganhasse uma força muito grande. E realmente isso espalhou muito nas redes sociais, tá? Muita gente falou sobre esse negócio do Zelle, do Pix e não sei o que lá. Mas a verdade é a seguinte, isso é fake news, cara. Tá mais do que óbvio o que o Eduardo falou lá, todo mundo viu o que o Eduardo falou. E é assim que você combate a fake news, você fala a verdade, né? Ele não falou nada disso. Né? Ele propôs negociar de integrar. Aqui, ó, como funciona o Zelle, não sei o que lá. Pô, é a mesma coisa, exatamente, funciona do mesmo jeito. Você dá o e-mail, só que aqui só tem duas chaves, o e-mail ou o telefone da pessoa, e transfere dinheiro e pronto, e funciona muito bem, né? Olha aqui a descrição aqui da forma. O que é o Zelle? O Zelle é uma rede de pagamentos digitais criada em 2017, portanto antes do Pix, por um consórcio de grandes bancos americanos. O sistema permite que usuários enviem dinheiro diretamente entre contas bancárias, usando apenas o endereço de e-mail ou o número de telefone celular associado à conta, exatamente como o Pix. Diferente de aplicativos independentes, o Zelle geralmente está integrado aos aplicativos dos próprios bancos participantes. Quando uma transferência é realizada, o valor é diretamente creditado, vai de uma conta para outra, sem necessidade de operações de crédito intermediários externos. Exatamente como o Pix. Nos Estados Unidos, o serviço é utilizado principalmente para pagamento de transferência entre pessoas físicas, divisão de despesas, pagamento de aluguel, pequenas transações cotidianas. Exatamente como o Pix, né? Como funciona? Para usar o Zelle, o usuário precisa ter uma conta num banco participante da rede. Após cadastrar um telefone ou e-mail, é possível enviar recursos para outra pessoa usando esses identificadores. Exatamente como o Pix, pô, exatamente, né? Diferentes com relação ao Pix, né? A operação, aí que tá, o pessoal esquerdo fala, não, que o bom do Pix é que é operado pelo Banco Central do Brasil, enquanto o Zelle é um consórcio de bancos privados. O esquerdista acha que isso aqui é uma vantagem do Pix. Eu acho que não. Eu acho que é pior, porque isso daí permite que o governo, que é a maior entidade dentro de um país, saiba tudo que você está transacionando ali. Isso, na verdade, é o risco do Pix, é o lado ruim do Pix, né? O Zelle é um consórcio de bancos privados, que bem ou mal, se o governo americano quiser saber o que você está transacionando via Zelle, ele vai ter que obter uma ordem da justiça para ir lá e forçar esse consórcio de bancos a mostrar para você, para o governo, as suas transações de Pix. Diferente do Brasil. O Lula já fez lá um esqueminha, já está sabendo tudo que você transaciona de Pix aí para poder cobrar imposto, né? Disponibilidade. Quase todo o sistema financeiro nacional para o Pix, apenas bancos participantes. Pois é, mas bancos participantes são quase todos os bancos americanos. Todos os grandes estão no Zelle e 98% dos bancos aqui nos Estados Unidos estão no Zelle. Então, assim, esse negócio de que não é tudo, né? É basicamente tudo, né? A identificação, as chaves Pix, CPF, celular, e-mail ou aleatória, isso daqui realmente é só e-mail e telefone aqui. Aqui é celular, e-mail ou aleatória. O aleatório é realmente uma coisa positiva, tá? Funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Depende da regra dos bancos participantes. E é verdade, mas a maior parte funciona também 24 horas por dia e 7 dias por semana do mesmo jeito, tá? Alguns bancos têm limitações de horário. Infraestrutura pública, privada. Aí outra coisa, eles colocam isso como se pública fosse melhor. Não, meu amigo, privada é muito melhor, cara. Você não tem interferência do governo nisso daqui, né? Aí outra coisa aqui, ó, amplo, incluindo empresas e varejo, e predominantemente transferências entre pessoas. E isso daqui é verdade, mas qual que é o porém dessa história aqui? O porém dessa história, como eu expliquei para vocês, é que no Brasil há uma necessidade de uso de sistema de pagamento por pessoas que não têm cartão.
existe um grande número de brasileiros que tem dificuldade de conseguir um cartão de crédito, ou mesmo um cartão de débito numa conta e coisa e tal, porque, né, o Brasil tem uma série de regras aí, então muita gente está desbancarizada no Brasil, não tem o cartão. Aqui nos Estados Unidos, todo mundo tem cartão, é muito fácil ter cartão aqui nos Estados Unidos, então acaba que as pessoas usam cartão para tudo, já tinha esse costume de usar o cartão para tudo, né? Essa coisa que o brasileiro começou a pegar agora, de não andar com dinheiro vivo, andar usa o Pix quando precisa, né? Aqui nos Estados Unidos já é muito mais comum há muito mais tempo, o pessoal anda com cartão, só usa o cartão, não usa, usa muito menos dinheiro vivo, né? Então, ou seja, o que tem de positivo nessa história é que as pessoas ficaram conhecendo o Zelle, todo mundo ficou conhecendo como é que funciona o Zelle, e tem outros sistemas, como eu falei, o pessoal tem essa ideia de que o Pix só existe no Brasil. Não, o Pix é um negócio que tem no mundo inteiro, né? Tá todo mundo usando isso daí, né? Aí, ou seja, o curioso é isso, né? Eles estão dizendo que a esquerda domina o debate sobre tarifas. Aí eu falo para vocês que existe um erro conceitual da esquerda, também de considerar que volume de pessoas falando sobre algum assunto nas redes sociais é necessariamente a mesma coisa que engajamento, ou seja, que as pessoas concordam com aquele ponto, ou que estão também chateadas com o Eduardo Bolsonaro pelo que ele falou, né? E não é bem assim, tá? Porque a esquerda, ela tem feito a coisa de tentar aumentar volume. Como eu já expliquei para vocês, de fato, na internet, quando você tem uma ideia que as pessoas concordam com ela, ela tende a propagar mais. Ela tende a ter o crescimento exponencial e aí atingir mais gente, né? Então, não é incomum você pensar que realmente quando você tem um volume muito grande de uma ideia circulando nas redes sociais, é porque as pessoas concordam com a crítica que está sendo feita ali, concordam com o argumento que está sendo colocado ali. Mas isso não é necessariamente verdade, tá? Eu já vi a esquerda várias vezes inventando essas fake news como fez aqui, com uma força muito grande, que tem realmente muita gente falando sobre isso, mas que na verdade não vai ter um impacto muito grande em termos de mudar a ideia das pessoas, porque a verdade é a seguinte, o que está ficando claro aqui é que o Eduardo Bolsonaro não falou absolutamente nada daquilo, né? Enfim, aí você cai nesse negócio aqui, né, que os tribunais precisam dar respostas instantâneas contra as fake news. Quem falou isso foi aquele cupincha do Alexandre de Moraes, né, o ministro Luiz Felipe Salomão, que já fez um monte de barbaridade no TSE a mando do Moraes, em outros lugares também, né. Ele falou lá no Fórum Econômico, no Gilmar Palusa ele falou que os tribunais precisam dar respostas instantâneas contra as fake news. Não, meu amigo, fake news é ruído na comunicação, os tribunais não têm que se meter nisso. Os tribunais estão se metendo em fake news por quê? Porque temem críticas que são feitas contra os tribunais. É isso que é verdade. Não tem que se meter em fake news, porque fake news sempre existiu. A mídia tradicional adora fake news, aqui Folha de São Paulo fazendo fake news assim abertamente. E não tem problema nenhum, é direito deles. Sempre existiu fake news, inclusive em política, né? Aí você achar que tem que proibir tudo, ou como esse outro cara falou aqui, eu estou falando que o Gilmar Mendes caçou as esquerdaiadas toda para poder falar no Fórum de Lisboa, né, no tal do Gilmar Palusa, né? Redes sociais são inimigas da verdade e da confiança, diz vencedor do Pulitzer, né? Esse cara aqui é o Thomas Friedman, ele é um vencedor do Pulitzer, de verdade, é um repórter que já ganhou o prêmio Pulitzer, né? Mas o que o pessoal não lembra aqui é que ele depois caiu em desgraça depois disso, porque tinha reportagem dele que era reportagem falsificada, tá? Ele falsificou reportagem, né? Então ele, em determinado momento, ele até ganhou notoriedade e coisa e tal, mas já está meio em desgraça, por isso que foi lá no Fórum Econômico de Lisboa, né? E as redes sociais são inimigas da verdade e da confiança. É lógico que um repórter vai dizer isso. Para um jornalista, para um repórter, as redes sociais estão tirando o trabalho deles, né? Estão fazendo algo que eles faziam antes e fazendo melhor. Por quê? Porque o repórter conseguia direcionar a opinião pública, porque haviam poucos repórteres, né? A rede social tem todas as opiniões ali. Então esse pessoal está inventando essa história toda aqui, que eu acho que assim, a minha visão dessa coisa toda, esse desespero da esquerda de colar essas coisas com o Eduardo Bolsonaro e coisa e tal, isso, para mim, está parecendo um certo desespero. Eu não sei por que a esquerda está desesperada. Eu suspeito de 3 coisas, como eu falei, né? A primeira coisa, essas ações do Trump contra o Lula. Eles sabem que isso vai doer muito mais do que eles querem acreditar. Eles gostam de dizer que não, que o Trump ajudou o Lula, porque agora o Lula vai falar que não, go home Yankee go home, não sei o que lá, soberania, não sei o que lá. Mas a verdade é que isso vai machucar tanto a economia que meio que não vai compensar para o Lula isso não, tá? Então, eles podem estar apavorados com essa ofensiva do Trump, né?
A outra coisa que eles podem estar preocupados é com o ambiente político na América Latina, né? O Lula ainda tinha expectativa que o Gustavo Petro conseguiria sobreviver. A situação está ficando complicada. Não é só na Colômbia, não, tá? O Peru, a Colômbia e também a Espanha, né? Vocês lembram, ano passado, quando teve as tarifas do Trump, o Lula reuniu um grupo de países pela democracia, alguma coisa assim, né? Foi lá no Chile. Aí juntou o Boric, o Gustavo Petro, o cara do Peru e o cara da Espanha, o Sanches, né? E tinha o cara do Uruguai também. Meia dúzia de pessoas ali, né, nesse encontro do Lula. Aliás, acho que não tinha o cara, nem do cara do Peru não estava não, era a mulher do Peru no caso, né, não estava lá não. Mas tava o Sanches, o Boric, o Gustavo Petro, né? Agora o Boric já era, entrou à direita. O Gustavo Petro, tudo leva a crer que vai entrar à direita também. Então, e o Sanches está com problemas seríssimos lá na Espanha com a pressão dos Estados Unidos sobre o Zapatero, né? O Zapatero é do partido do Sanches. Então o Lula está vendo que aquela estrutura de apoio da esquerda internacional está sumindo. Esse pessoal pode estar desesperado por isso também, tá? À medida que a Rússia vai perder na guerra da Ucrânia, vai ficando economicamente mais fraca, a esquerda mundial vai sumindo. A Rússia sempre foi o grande financiador desse pessoal, cara. O pessoal sempre coloca isso, não, porque é o Trump que está fazendo a coisa. Não, o Trump está aproveitando o vácuo, né? Que o Zelensky destruiu a Rússia e o Trump está aproveitando o vácuo para atacar esses países aqui sem a defesa russa. O que está acontecendo com a esquerda mundial? Está se destruindo. E esse pessoal está desesperado porque está percebendo isso. Isso é a segunda opção. E tem a terceira opção, que é porque existem movimentos aí de opinião pública que, não sei, pode ser que as pesquisas de opinião que saíram até aqui não tiveram nenhuma boa notícia para o Flávio, né? Captaram lá a queda dele com relação ao caso do Vorcaro e não trouxeram nenhuma vantagem até aqui. Mas ainda não saíram nenhuma pesquisa grande de lá para cá. Então eu suspeito que o Flávio vai crescer com a questão do PCC e do Comando Vermelho. Eles estão tentando jogar a coisa aqui para o Pix, o Zelle e a tarifas e não sei o que lá, para o pessoal esquecer do Comando Vermelho e do PCC. Mas eu não acho que o pessoal vai esquecer do Comando Vermelho e do PCC, não. Vamos aguardar para ver como é que fica. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.